carro para o brasileiro tem que ter cara de novo. Mas aqui dentro, ó, falando em desejo com o público, se liga no que eles fizeram. Tem espaço para levar a criança para casa de 10 segundos de 0 a 100. Bora! Porque esse motor ele consegue trabalhar de uma maneira mais linear, independente das condições climáticas. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Máquina, hoje na companhia do Fiat Toro com a mecânica 1.3 turbo, motor que chegou aí para revolucionar e para sanar de fato com o problema que a Toro tinha de motorização, que eu vou comentar com vocês. Quero mostrar quais são os pontos que eu acho muito fortes na Toro, quero mostrar também para vocês e principalmente lá no interior diversos pontos pequenos, mas que não me agradam no dia a dia. A gente vai sair para dar um rolê, vamos medir a aceleração, quero ver o 0 a 100 se de fato é o que a montadora divulga, e é por isso que hoje eu estou aqui no Box 54, estacionei aqui no meio do heliponto para mostrar para vocês um carro que faz muito sucesso aqui no mercado nacional. E a primeira coisa que eu acho é o seguinte: a Fiat manda muito bem nos carros que ela faz aqui no Brasil. Já comentei com vocês em alguns vídeos, no vídeo da estrada comentei, e a Fiat manda muito bem nos carros. A primeira coisa, ela aprendeu com o passar dos anos que carro para o brasileiro tem que ter cara de novo. Ele tem que chegar onde ele vai no carro e as pessoas vão perguntar: meu, que carro é esse? E de fato a Toro, quando entrou no mercado, trouxe justamente isso no mercado, que é uma cara que não se parece com nada. Aquela parte de identidade de marca, construção de marca, daquela que a gente vê muito nos carros alemães, todos os carros se parecem muito. No caso da Fiat, ela faz o carro com cara de novo, ela põe a cara que ela quer e ela traz para o mercado um conceito de picape que não existia, né? Esse carro é quase do tamanho de uma S10, por exemplo, ele tem praticamente o mesmo entre-eixos, só que o que? Derivado de um veículo monobloco. Ele não é chassi e carroceria. E aí entra um ponto que é muito interessante. Tem muita gente que quer andar de picape, quer a versatilidade de picape, mas não quer andar com um trambolho no dia a dia, não quer andar com um carro grande, com um carro abrutalhado. E eu acho que a Toro trouxe isso para o mercado. Uma das coisas foi assim: você vai entrar para o mundo das picapes, mas sem andar naquele negócio muito grandão. Isso eles mandaram muito bem. Essa daqui já faz parte do facelift, que mudou um pouco na dianteira, essa grade, mudou um pouquinho o visual, mas a principal diferença está lá dentro, que eu já vou mostrar para vocês. Em termos de proporção, é um carro com quase 5 metros de comprimento, então é um carro comprido, é um carro maior aí do que os SUVs que a gente está acostumado, e entra um ponto que é o seguinte: quase 3 metros de entre-eixo. E isso daqui no dia a dia vocês vão perceber muito quando começar a usar, que principalmente em grandes centros urbanos, no meu caso eu moro em São Paulo, para quem ainda não conhece, não acompanha o canal, não é um carro tão simples de manobrar. O raio de manobra já fica mais longo. Quando você vai fazer baliza para encaixar esse carro numa vaga perpendicular, ele já tem o entre-eixo mais longo, você tem que tomar mais cuidado porque você começa a esterçar, a traseira do carro está lá atrás, então faz diferença, tá? Um outro ponto que eu acho que é super importante vocês considerarem quando forem ver a Toro para ter no dia a dia é o seguinte: pelo fato de ser picape, ela não tem o porta-malas fechado, então não dá para confiar 100% aqui. Tem um outro problema: você vai colocar bagagem no dia a dia, que nem eu saio de casa com 1, 2 malas todo dia de equipamento e tal, você vai colocar aqui e ela vai ficar solta, porque pelo menos nessa versão ela não tem as divisórias aqui atrás. Estão vendo? Ela tem esse sistema de abertura de tampa, que acaba sendo prático no dia a dia, apesar de você ter que estacionar o carro obviamente com uma distância, mas se você tivesse a tampa tradicional basculante também, só que é super leve de movimentar. Só que aqui dentro, estão vendo? Se eu deixar as coisas soltas, elas vão parar lá no fundo. Compra do supermercado, tudo, e é por isso que no dia a dia eu acabo utilizando o banco traseiro, que a gente sabe que acaba não trazendo tanta segurança, porque aqui fica exposto, mas essa é uma solução e faz parte do inconveniente. Para quem não sabe, quando eu morava nos Estados Unidos eu tive a F-150, que é uma caminhonete bem maior do que essa, seria concorrente da Ram 1500 aqui no Brasil, e uma das coisas legais que tinha lá, justamente por ela não ser monobloco como é esse carro, né? Esse carro é como se fosse um SUV, é como se fosse um carro normal, ele não é o chassi, a carroceria. Aqui, essa parte é super elevada, então eu não consigo levantar o banco como eu levantava na F-150 e tinha um baita espaço de um porta-malas aqui dentro. Outro ponto que esteticamente os brasileiros adoram é maçaneta cromada. Eu particularmente não curto, mas enfim, isso é um detalhe pequeno, mas
Uma das coisas que eu acho que a Fiat manda muito bem é isso. Eles fazem carros bonitos, fazem carros com visual único, colocam combinações de cores legais, bonitas, e são carros que acabam tendo muito apelo com o consumidor. É interessante ver a quantidade de pessoas que olham o carro e falam, meu, eu ainda vou ter uma Fiat Toro. E é isso. Acho que o grande trabalho da área de marketing junto com engenharia é justamente desenvolver produtos que tenham esse apelo e esse desejo com o público. Mas aqui dentro, ó, falando em desejo com o público, se liga no que eles fizeram. Mas antes de mostrar aqui, deixa eu só comentar vida real sobre um ponto que eu esqueci de mostrar para vocês. É o seguinte, deixei cadeirinha de criança, tem espaço para levar a criança, fica numa posição alta que normalmente criança gosta porque consegue enxergar do lado de fora, tem espaço para as pernas, então dá para levar principalmente 4 passageiros aqui com conforto, tá? Mas a Fiat mandou muito bem nisso daqui, e é aquilo que eu falo. Eles saem na frente, eles trazem coisas que o consumidor deseja ou que o consumidor nunca imaginou em ter num carro desse posicionamento, como por exemplo, esse interior com essa tela que lembra muito os painéis da Volvo. Quem for um pouquinho mais otimista vai falar que lembra um Tesla. E aqui a tela também digital, TFT, o sistema. Estão vendo como é que acende todo o painel? Aqui no meio essa tela grandona. Isso daqui, meus amigos, ajuda a trazer muita percepção de valor para o carro. É aquilo que eu falo. Quando as pessoas vão comprar o carro, elas buscam questões emocionais para se encantarem com o carro. E quando entra no carro, não tem como não gostar de um carro que você entra e tem um painel que você fala, meu, isso é tipo um Volvo, é tipo um Tesla. Eu tenho um tablet ali no meio do painel. E é isso. É o que a Fiat colocou. Aqui, a mesma coisa. Ela fez um tipo de mostrador que tem esse contagiro grande, tipo, parece um carro esportivo, assim, quando você olha. Essas barras laterais que lembram um pouquinho os carros como eram os carros da Audi. Então, assim, em termos de interior e em termos de cabine, a Fiat sabe impressionar. Só que aí, na prática e no dia a dia, e é o que eu falo e tenho comentado com vocês em diversos vídeos, que ao longo do tempo, o que faz um carro ser bom é o carro não te encher o saco, a primeira coisa delas. E isso, quem sabe fazer muito bem são os carros da Toyota. E eu estou comentando isso por quê? Porque quando eu comecei a usar o carro, tem algumas coisas que não me agradaram. Num primeiro momento, eu também fiquei impressionado que nem vocês quando eu vi isso. Falei, nossa, eles mandaram muito bem. Saíram na frente, porque enquanto as marcas, tipo a Volkswagen, tem só a tela digital no meio, tem uma tela bonita aqui no painel, mas quando você faz uma coisa na vertical com uma cara de tablet, eu acho que dá essa percepção de valor. Mas eu particularmente não gosto do desenho do volante, acho essa peça muito grande, a pegada do volante eu não gosto, acho ela muito gordinha aqui, não me agrada, tá? Quando eu olho a resolução da tela, ela tem um aspecto meio fosco assim, que também não me agrada. Eu acho que a resolução me parece baixa, sabe? É um negócio que eu não curto. Não curto também o fato de você não ter a visualização tradicional, do tipo assim, o velocímetro ele é só o digital, ele não tem o velocímetro com ponteiro, que eu acho que no dia a dia facilita muito. Entra um outro ponto que é, por exemplo, o funcionamento do computador de bordo. A gente tem aqui, né, informações que nem são customizáveis, de autonomia, odômetro, dá para mudar todas essas funções. Mas, por exemplo, o ponteiro aqui ele demora pra caramba para cair, quando chega depois de meio tanque ele cai super rápido. Então eu tive situação que eu saí de viagem ontem com 400 e poucos quilômetros de autonomia, eu rodei 200 e aí a autonomia tinha caído para 50, para vocês terem ideia. Então não andei nem 300 quilômetros e ele começa a cair muito e muito rápido. Então assim, no dia a dia eu não acho essa tela muito prática. Ela tem as visualizações de percurso A, percurso B, tem possibilidade de criar novo, desde o abastecimento. Tá aqui, ó, que ele zera automático, tem um histórico das médias nos últimos trechos, tal. É legal, porque tem bastante visualização. Tem essa daqui que marca o percentual de potência e turbo, mas é percentual, não são os valores. Bom, potência seria uma coisa estimada, mas pressão de turbo ele não mostra. Aí tem os alertas, tem o menu e aqui volta para a tela, vamos dizer, tradicional. Aqui é um sistema que tem algumas coisas no dia a dia que não me agradam muito. Então, por exemplo, eu acho a visualização da temperatura do ar-condicionado muito pequena aqui. Estão vendo?
ele é pequenininho, os 22 graus que estão marcando aqui, ele abre essa barra como os carros da Volvo, tá? Dependendo do que você estiver fazendo e principalmente se tiver com o Apple CarPlay conectado aqui, a tela fica muito lenta. Quando cai nessa tela que você aperta o Home aqui, ó, estão vendo? Ele aparece esse carregar dados e não sai disso, eu não sei exatamente o porquê tem isso. Aqui ele pede para conectar o Apple CarPlay e tal. Depois que funciona e quando funciona direitinho, assim, é legal você ter a visualização grande do Apple CarPlay. Tem carregamento por indução, que é um tipo de tecnologia que eu praticamente não uso, porque eu acho que esquenta muito o telefone e volta e meia a gente pega o telefone para fazer alguma coisa e acaba tirando ele do carregamento. Então eu deixo ele preso numa base, conectado com um cabo. Aí, assim como no Renegade, é um negócio que eu já tinha comentado com vocês, até na Toro antiga, eu acho aqui um pouco confuso. Quando você mistura rádio com ar-condicionado, com um botão de desligar a tela, com rádio, sabe? Para mim, depois você acostuma, beleza, mas não é um negócio tão intuitivo e tão fácil, mas eu acho que foi uma solução que eles encontraram para manter, para poder fazer nesse painel. Outra coisa, esses botões, aconteceu de eu esbarrar, principalmente no controle de tração, eu fui pegar o celular, eu esbarrei aqui, ó, estão vendo? E aí a hora que eu vi, eu estava andando com o controle de tração ligado. Obviamente, eu conheço o carro, dirijo o carro, beleza, mas para quem não conhece, às vezes é uma situação que você vai ficar andando com o controle desligado ou vai achar que tem alguma coisa, sendo que você somente esbarrou para pegar aqui. A alavanca continua o sistema tradicional que tinha na versão anterior. E aqui eu acho que é um ponto interessante que eles fazem, que eles conseguem, mesmo utilizando uma alavanca de freio aqui tradicional, ter um console com um porta-copo que cabe copo e com um porta-objetos que é super útil no dia a dia. Então é uma solução bem legal que eles utilizaram, assim como essa solução que tem do banco, eu acabo utilizando pra caramba para guardar as minhas coisas no dia a dia. Então quando eu ando sozinho, eu ando com isso daqui aberto e uso aqui esse espaço com esse cofrinho aqui, com esse espaço aqui que eu consigo guardar a garrafa d'água e tal, de uma maneira que não caia, e qualquer coisa, se eu não quiser que ninguém veja, eu só dou uma baixadinha assim e tá belezinha. Então, assim, o principal ponto meu em relação à Toro, quando a gente fala aqui do interior, são dessas questões de resolução, de funcionamento, a capacidade de processamento dos recursos eletrônicos e também da visualização assim desse dia a dia, que eu não acho tão intuitivo e tão prático como outros exemplos do mercado que a gente vê aí. Talvez a melhor referência que a gente tenha hoje nesse segmento são os carros, vamos dizer, da Volkswagen, com o sistema Volkswagen Play e tal, que eu acho que são os que funcionam melhor. O sistema da Volvo funciona legal, tem algumas coisas que já estão um pouco datadas, e eu vou falar para vocês, essa semana passada eu estava com o carro da Audi, com o novo A3, e o novo A3 apresentou problema também de conexão de Apple CarPlay, de não conectar, de você tá viajando, cai o sistema aí, você perde a visualização de um Waze, por exemplo, na tela, enfim, essas coisas que a gente tem dos produtos modernos. Mas vamos fazer o seguinte, vamos sair para dar um rolê, porque eu acho que a parte mais interessante desse carro não está no visual do interior, e está sim a hora que a gente coloca ele em movimento. Bora! Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de Fiat Toro 1.3 Turbo. Esse carro ele teve um desempenho de certa forma criticado quando foi lançado, né? Ele tem tanto a versão diesel como a versão gasolina, e a versão gasolina tinha até 139 cavalos e 19 kg de torque. Para um carro que não é leve, como é o caso da Toro, é um carro que pesa mais de 1.600 kg na versão 4x2 e chega a 1.800 kg na versão 4x4. O desempenho de fato deixava a desejar para um cliente que paga o valor que custam esses carros no mercado e para a expectativa, vamos dizer, enfim, que se tem quando está num carro desse tamanho. Então, assim, tudo isso era refletido principalmente na parte de performance, porque na parte de consumo, se a gente for olhar, não é muito diferente do que era. Esse motor é o chamado GSE, 1.3 GSE, né, que é uma denominação que o grupo Stellantis tem para Global Small Engine. É um motor, vamos dizer, de aplicação mundial da Fiat para diversas marcas do grupo, e que traz características super modernas. Injeção direta,
coletor de escape integrado, wastegate eletrônica, então a pressão do turbo compressor é feito de maneira eletrônica, o comando, a variação da admissão é feito pelo sistema multi-air, que é um sistema super inovador da Fiat. Então tem aí bastante coisa interessante. Tem o Lane Assist, que particularmente eu não curto, que é um sistema que tem aqui de leitura de faixa e que ele traz o carro para o centro da faixa, mas eu no dia a dia não gosto. Já tive carro na garagem equipado com Lane Assist, nunca curti. Mas quando assim coloca em movimento, a primeira coisa talvez chame a atenção, primeiro que é um carro bem silencioso, tá? A parte de vibração e a parte de ruído do carro é muito boa, e isso a gente tem que reconhecer. Eu vou até parar o carro aqui antes de entrar na estrada, que eu tô com o equipamento de medição, e a gente já vai olhar se esse carro baixou dos 14 segundos para casa de 10 segundos de 0 a 100. Bora! Esse primeiro momento assim, ele é, vamos dizer, bem lento. Tá aí, 9.97. Até que foi bom. Mais baixo do que é declarado pela fábrica. Entrou na casa dos 9 segundos. Vocês imaginam que já não é um carro, vocês viram, que dá grandes emoções aí quando acelera. Vocês imaginam como era com a motorização anterior. Mas eu acho que o ponto aqui talvez não seja nem essa parte de desempenho, porque normalmente quem vai para um perfil desse de carro, eu não imagino que sejam pessoas tão ligadas assim na parte de performance. Mas eu acho que o ponto que entra nesse motor é que ele sai, a Fiat Toro gasolina, vamos dizer, o Flex, sai da casa de 19 kg de torque para 27. Então isso é um ponto que trazer essa força o consumidor nota, e nota muito, e trazer essa faixa de torque de 3.700 rotações para menos de 2.000 é uma outra coisa que faz muita diferença no dia a dia. Tudo isso eu quero dizer o quê? Prazer de dirigir. A pegada desse carro, a retomada nesse carro, ele é mais vivo, ele é um carro mais ágil. Tem uma transmissão de 6 velocidades, que é ok, não é nada assim uau, mas também é mais ou menos o que esperar de um carro de passeio. A potência, o número é um número bom, mas eu acho que é um número que ficaria ótimo num Pulse, por exemplo, que é um carro com certeza bem mais leve que esse. Nesse carro, assim, ele oferece um desempenho legal, oferece um desempenho gostoso, e é isso, tá? A parte de consumo, eu vou ser bem sincero com vocês, ficou na casa de 5, 6 km por litro na cidade, e na estrada, ó, tá fazendo 10.5 agora. Então não é também um desempenho uau, vamos dizer, dessa maneira. Mas não é um consumo uau, vamos falar dessa maneira, mas atente, tá? Situações como esse tipo de retomada, ele é gostoso, como um motor turbo moderno, depois das 5.000 rotações já não tem muita força. É um motor que trabalha até com uma pressão de turbo alta. Quando eu fui ler os materiais, assim, ele chega a pico de 1,8 de potência. Só que pelo fato de ter a wastegate eletrônica, que é o controle da pressão de turbo, ou seja, quanto de turbo que vai waste, né, que eles vão jogar fora ali para não dar uma sobrepressão no motor. O que acontece? Isso dá para reparar quando a gente põe a tela com a visualização do percentual de turbo. Dá para ver que nos picos de potência eles diminuem o turbo, provavelmente para não ter esforço no câmbio. A forma como o turbo trabalha em segunda marcha é diferente de quando ele está em terceira marcha, por exemplo. Então você consegue otimizar a pressão de turbo justamente para sobrecarregar menos o carro e ter uma performance melhor em todas as faixas de rotação. Vamos ver se eu consigo encostar aqui. Quero fazer mais um 0 a 100. Vamos lá. Zerou. Bora. Vamos lá. Vamos ver. 10.5 agora. Já foi uma passada um pouco diferente. Uma coisa que tem interessante no motor desse carro, que é um motor super moderno, ele tem o chamado sistema, ele não usa o intercooler. O intercooler é aquele sistema de radiador de ar que ele usa o ar frontal do carro para fazer
essa troca de calor, vamos dizer. Aqui é feito com água, né? Então é um sistema que você consegue ter uma gestão melhor da temperatura, porque a temperatura de água é uma temperatura que você já sabe que o motor vai trabalhar diferente, vamos dizer, da temperatura do ar, que pode estar muito frio, pode estar muito quente. Um outro ponto que entra é que esse carro ele tem a válvula termostática também, que ele consegue controlar. E da maneira que ele consegue controlar, ou seja, ele consegue fazer com que o motor, falando de uma maneira meio grosseira, mais simples, que trabalhe em qualquer temperatura que você queira. E isso faz o quê? Com que o carro esquente, por exemplo, mais rápido, então você reduz o consumo de combustível e consegue otimizar a parte de performance do motor. Então, basicamente, de uma maneira simples, talvez a gente possa dizer que esse motor ele consegue trabalhar de uma maneira mais linear, independente das condições climáticas. Eu quero fazer mais um 0 a 100, que eu não gostei dessa saída. A gente fez 10.5, né? Vamos ver, saindo, carregando um pouquinho mais, ó. Vamos ver. Nossa, bem. 10.7 de novo. Então, assim, vamos desconsiderar a primeira passada e acreditar que é nessa faixa de 10,5 o 0 a 100 do carro. A gente pode pensar que é o quê? É o valor declarado. Então dá para dizer aí que dependendo do tipo de combustível, o Toro é 2 segundos, dependendo do tipo de combustível até 4 segundos mais rápido que a versão anterior. Então sim, para quem teve a motorização anterior, vai notar aí uma grande diferença. Uma coisa curiosa que tem nesse carro, eu já tinha falado isso nos carros da Jeep. A seta, muitas vezes quando você vai dar a seta, você dá farol alto. O movimento do farol alto ele não tem uma travinha. Para mim falta um funcionamento mecânico ali que justamente dê essa travada. Então às vezes você vai dar a seta, você pisca o farol em alguém, coisa que depois você acostuma a usar o carro, você usa 2 dedos, vamos dizer, para dar seta. Mas o dia a dia é um carro que agrada. Eu acho que esses detalhes eletrônicos que eu comentei com vocês me incomodam, mas quando coloco o carro em movimento, assim como o Fiat Strada, por exemplo, a Toro é um carro que agrada no dia a dia. Depois você acostuma com a questão do tamanho, a manobrabilidade do carro, ele parece ser um carro bem parrudão, assim, bem um carro para você, de fato, usar sem se preocupar muito. A parte de consumo, de certa forma, me incomodou, porque eu imaginava que ia ser um carro mais econômico, pelo fato de ser um motor menor, motor com turbo compressor, mas deu para ver que a questão do peso ainda fala muito quando a gente trabalha essa parte de consumo do carro, né? A motorização mais moderna, ela faz muita diferença nessa parte de entregar o prazer de dirigir, e aí entram as questões de emissões, tal, que é um motor que é muito mais competente e obviamente muito mais atual com a realidade, com a tecnologia de hoje. É isso, curtiu o meu dia a dia a bordo do Fiat Toro, espero que vocês também tenham curtido e deixem aí nos comentários que carro que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos, tchau!